Zabumba Bumba. Que começo, hein? Já tem o ritmo só de falar. É quase uma onomatopeia com música. Exato. A frase é do grande Alceu Valença, e ele usou para descrever o som do coração, sabe? Comparando com um zabumba, aquele tambor pulsante do forró. Faz todo sentido. E hoje, com base no material que a gente analisou, vamos mergulhar fundo exatamente nisso. O que, na verdade, produz esse som? Qual é a mecânica por trás do ritmo que nos mantém vivos? É uma pergunta que vai, assim, para o centro da nossa existência, né? Todo mundo sente o coração bater, óbvio, mas a mecânica por trás é uma coreografia de uma precisão que é espantosa. Não é só um músculo contraindo. De jeito nenhum. É um sistema hidráulico, acústico, elétrico, tudo funcionando em uma harmonia perfeita. E a fonte que a gente tem aqui joga um número que me pareceu quase inacreditável. Todo esse processo, o tal ciclo cardíaco, leva aproximadamente 0,8 segundos para acontecer. Menos de um segundo. É uma eficiência absurda. Menos de um segundo para o sangue ser bombeado, oxigenado e distribuído. É a definição de eficiência. E dentro desses 0,8 segundos, a gente tem dois movimentos fundamentais. O primeiro é a sístole, Sístole. que é o termo técnico para a contração das câmaras do coração. E o segundo é a diástole, que é o relaxamento. Contração, relaxamento. Sístole e diástole. Toda a música do coração se baseia na alternância desses dois estados. Então, não é um simples aperta e solta do coração como um todo. É mais como uma dança, uma onda, onde uma parte faz o oposto da outra? Perfeito. A coreografia começa nas câmaras de cima, os átrios. A primeira etapa é a sístole atrial. Os dois átrios se contraem ao mesmo tempo. E por que eles fazem isso? Para empurrar o sangue que eles acabaram de receber do corpo e dos pulmões para as câmaras de baixo, os ventrículos. É o primeiro impulso do ciclo. Ok. Então o sangue está sendo empurrado para baixo, isso quer dizer que os ventrículos precisam estar prontos para receber, né? Eles não podem estar se contraindo também. Exatamente. Seria um caos. Enquanto os átrios estão em sístole, se contraindo, os ventrículos estão em diástole. Estão relaxados, sabe? Expandidos. Como um copo esperando para ser preenchido. Isso. É uma transferência de sangue perfeitamente sincronizada. Os átrios espremem, os ventrículos se abrem. É uma passagem de bastão muito delicada. Certo, o bastão foi passado, os ventrículos estão cheios e agora... Imagino que agora vem o grande evento, o impulso principal. Agora vem a demonstração de força. Os papéis se invertem de forma, assim, dramática. Os ventrículos, cheios de sangue, entram em sístole ventricular. A grande contração. Com uma força imensa. E no mesmo instante, os átrios, que acabaram de trabalhar, entram em diástole. Eles relaxam e já começam a se encher de novo para o próximo ciclo. E é essa contração dos ventrículos que manda o sangue para o corpo. A fonte fala de um sistema duplo aqui, o que eu achei fascinante. Não é só bombear uma coisa para um lugar. É aqui que o design fica genial. O coração funciona como duas bombas lado a lado, trabalhando em sincronia, mas com missões totalmente diferentes. Como assim? O ventrículo direito, quando ele se contrai, ele bombeia o sangue pobre em oxigênio, aquele que acabou de voltar do corpo, e ele manda esse sangue por uma via específica, a artéria pulmonar, direto para os pulmões. Para o posto de gasolina, digamos? Para reabastecer com oxigênio? Exatamente. É uma viagem curta, de baixa pressão. Ao mesmo tempo, no mesmo instante, o ventrículo esquerdo, que é muito mais musculoso, bombeia o sangue que já voltou dos pulmões, rico em oxigênio, Ah, o sangue limpo. e ele o impulsiona com uma força tremenda pela maior artéria do corpo, a artéria aorta, para distribuir para o organismo todo. Peraí, isso é incrível. Quer dizer que, no mesmo instante, o coração está gerenciando dois tipos diferentes de carga? Um sangue sujo e um limpo? Sim, e com pressões totalmente diferentes. Pensa nisso. O ventrículo direito só precisa de força para levar o sangue até os pulmões, que estão ali do lado. É perto. É. Já o ventrículo esquerdo precisa de uma força enorme para empurrar o sangue até o cérebro,
contra a gravidade e até a ponta dos seus pés. Por isso ele é mais forte. Muito mais forte. A parede muscular dele é visivelmente mais espessa. São duas bombas com potências diferentes, disparando ao mesmo tempo a cada 0,8 segundos. Isso muda totalmente a imagem do coração. Não é um motor, são dois motores na mesma carcaça. A fonte também fala de uma pausa. Depois de toda essa ação, parece que o coração dá uma respirada. E essa pausa é crucial. Tecnicamente, é um momento de diástole geral. Tanto os átrios quanto os ventrículos ficam relaxados ao mesmo tempo. Um descanso completo. Um breve instante. Mas não é um tempo ocioso. É durante essa pausa que os átrios passivamente se enchem de novo com o sangue que está voltando do corpo, se preparando para começar tudo outra vez. É o momento de recarga. Ok, a mecânica está clara. Sístole, diástole, átrios e ventrículos. Mas agora voltamos à pergunta inicial. Como essa dança hidráulica toda cria o zabumba-bumba? De onde vem o som? E aqui está o ponto que surpreende a maioria das pessoas. O som não vem do músculo se contraindo. Não? Eu sempre achei que fosse isso. Se fosse, a gente ouviria um zumbido, algo do tipo. Os sons que um médico ouve, com um estetoscópio, são na verdade o resultado do fechamento abrupto das válvulas cardíacas. Válvulas, isso é contraintuitivo. Eu imaginei o som como o empurrão do sangue. Mas você está dizendo que é o som da contenção, o som de portões se fechando. É uma analogia perfeita. O coração tem 4 válvulas que funcionam como portões de um só sentido. Elas garantem que o sangue flua sempre na direção certa. O som que a gente ouve, o tum-tá, ou, em termos médicos, as bulhas cardíacas, é o som desses portões se fechando com firmeza. Certo. Então vamos decifrar esse código. O que é o tum? Qual portão está se fechando? O tum, a primeira bulha, é o som mais grave e um pouco mais longo. Ele é causado pelo fechamento das válvulas atrioventriculares. Que são as que ficam entre os átrios e os ventrículos. Exatamente. E o momento em que elas se fecham é a chave. Acontece bem no início da sístole dos ventrículos. Faz todo sentido. Quando os ventrículos começam a contrair com toda a força, esses portões de entrada têm que bater com tudo para que o sangue não volte para os átrios. Perfeito. O tum é o som desse travamento de segurança. É o som que marca o início da ejeção do sangue. O início do bombeamento. Isso. E logo depois, no final dessa contração, vem o segundo som, o tá, a segunda bulha. Ele é mais curto, mais agudo, quase um clique. E qual portão é esse? Se o primeiro foi o de entrada, imagino que este seja o de saída. Exatamente. O tá é o fechamento das válvulas semilunares. São as válvulas de saída dos ventrículos, que ficam no comecinho da artéria aorta e da artéria pulmonar. E quando elas se fecham? No final da sístole ventricular. Ou seja, os ventrículos terminam de empurrar o sangue, começam a relaxar, e para que esse sangue não seja sugado de volta, essas válvulas de saída se fecham. O tá é o som desse fechamento final. Tum-tá. Fecham as entradas, o sangue é ejetado, fecham as saídas, o coração relaxa para encher de novo. É uma percussão mecânica de uma precisão incrível. Exato. Então, quando um profissional de saúde ouve um coração, ele está basicamente checando se esses portões estão funcionando bem. O que acontece se uma válvula, sei lá, não fecha direito? Excelente ponto. Um som limpo é sinal de mecânica perfeita. Se uma válvula não fecha completamente, o que a gente chama de insuficiência. Um vazamento. Isso, um vazamento. O sangue vaza para trás e esse fluxo turbulento cria um som extra, um ruído, um sopro. Daí o termo sopro no coração. Ah, então o sopro é literalmente o som de um vazamento de ineficiência no fechamento? Exatamente. E o contrário também acontece. Se uma válvula é muito dura, calcificada e não abre bem... Uma estenose? Exato, uma estenose. O sangue é forçado a passar por uma abertura menor. Isso também cria turbulência e um sopro. E o fascinante é que o momento em que o sopro acontece diz exatamente qual é o problema. Como assim? Se o sopro acontece entre o tum e o tá, ou seja, durante a sístole, o problema está numa válvula que deveria estar fechada ou em uma que deveria estar aberta naquele momento. Se acontece depois do tá, a lógica se inverte. Nossa! A localização no peito, onde o som é mais alto, se ele irradia,
Cada detalhe ajuda a identificar qual das 4 válvulas está com problema. É um diagnóstico acústico. Isso é impressionante. O zabumba-bumba não é só poesia, é um boletim de engenharia. Um simples estetoscópio permite ouvir a integridade mecânica de cada um desses portões. E destaca a importância do ritmo, né? Quando um profissional de saúde ausculta esses sons, não está só checando se o coração está batendo, está avaliando a saúde mecânica do motor. Resumindo então, o ritmo que Alceu Valença poetizou é a acústica das válvulas se fechando. O tum, mais grave, é o fechamento dos portões de entrada no início do bombeamento. O tá, mais agudo, é o fechamento dos portões de saída no fim. Perfeito. E tudo isso dentro daquela coreografia de sístole e diástole, que se repete a cada 0,8 segundos. É fascinante pensar na durabilidade desse mecanismo. 100.000 vezes por dia, no mínimo. A clareza do tum, a nitidez do tá, o silêncio entre eles. Cada parte do som dá uma informação. A poesia do som do coração é também o mais fundamental dos diagnósticos. Exatamente. É onde a fisiologia e a medicina se encontram de uma forma muito audível, muito direta. O que me leva a um último pensamento. Foi uma palavra no material que me provocou. O ciclo dura aproximadamente 0,8 segundo. Esse aproximadamente carrega um universo de informações. Sim, é uma média em repouso. Mas esse ritmo está longe de ser fixo. Ele é incrivelmente dinâmico. E essa é a questão que eu queria deixar. Já entendemos a mecânica do tum-tá. Mas o que faz essa máquina de precisão acelerar quando a gente corre ou desacelerar quando a gente dorme? Que sistemas de controle governam essa flexibilidade? E o que essa capacidade de mudar o ritmo, sem perder a precisão, nos diz sobre a incrível adaptabilidade do nosso motor interno?